Conforme comentado, bens públicos vai ser dividido em 4 blocos. O primeiro vídeo já está disponível aí para vocês. Essa aqui é a parte 2, um total de 4 partes, sendo que a parte 3 e a parte 4 serão publicadas na quinta-feira, no dia 17 de junho de 2021. Dando sequência, na primeira parte, artigo 100. Artigo 100. Os bens públicos inalienáveis. Os bens públicos de uso comum do povo, ou seja, artigo 99, inciso 1, e os de uso especial, artigo 99, inciso 2, são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma a que a lei determinar. Para fins de estudo, primeira observação para quem está começando aí nos estudos jurídicos. É muito comum a gente falar que inalienáveis é aquilo que não pode ser vendido. Tá certo, mas está incompleto. Inalienável é aquilo que eu não posso transferir. Então, eu não posso vender, eu não posso doar, eu não posso trocar, chamado aí de permuta. Então, uma praça, rios, mares, estradas, eu não posso doar, eu não posso vender, eu não posso trocar. Porque eles são bens públicos de uso comum do povo. Assim como os bens públicos de uso especial. O prédio, o edifício de um hospital municipal, uma ambulância estadual, um terreno que esteja sofrendo aí alguma destinação pública, ou seja, os bens públicos que se encontram afetados, que uma lei expressa, diga que eles são de uso comum, ou que diga que eles são de uso especial, aí voltado a determinada função, determinada atividade, determinada prestação de serviço do próprio Estado, da própria administração pública. Esses bens não podem ser alienados, eles não podem ser transferidos, não podem ser vendidos, doados, trocados, enquanto eles estiverem com a sua qualificação, ou seja, enquanto eles estiverem afetados pelo uso comum do povo ou pelo uso especial, na prestação de um serviço típico da administração pública. Então, tem como modificar a natureza desses bens? Tem. Eu tenho como também através de lei. Não é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Ele não pode dispor da coisa pública, ele não pode alienar os bens públicos de uso comum e o de uso especial, enquanto eles estiverem afetados. Mas pode haver, sim, uma lei de desafetação para que esse bem se torne dominical, e como dominical, como a gente viu aí na primeira parte, ele pode ser vendido. Agora, imagine então isso, pegando o exemplo ainda da ambulância. A ambulância está velhinha, está sucateada, está dando muita mão de obra, gasta mais com conserto, gasta mais na oficina do que com qualquer outro. Não está valendo a pena o custo-benefício. Né? A ambulância já virou sócia da oficina mecânica. Está sucateada. Não serve mais para rodar, não tem mais conserto, não tem mais o que fazer. Agora, como ela é ambulância e ela é bem público de uso especial destinado à prestação de serviços da saúde, se eu for pegar aí a primeira parte do artigo 100, sem ler o entre vírgulas, essa ambulância vai ter que ficar apodrecendo na garagem, no pátio, no depósito da prefeitura, porque ela não pode ser vendida. Então, não é essa a ideia do legislador. Então, ele autoriza que essa qualificação, que essa afetação, ela seja alterada, mas respeitando aqui o princípio da legalidade em sentido estrito, o artigo 37, caput,
da Constituição Federal, ela vai poder ser excepcionalmente vendida, porém, antes que ela possa ser vendida, antes que ela possa ser doada, antes que ela possa ser permutada, antes que ela possa ser transferida, alienada de alguma forma, eu tenho que transformar a qualificação dela. Ela não pode ser bem público de uso comum do povo, e ela não é. Expliquei para vocês. Não é porque qualquer pessoa pode ser usuário da ambulância que a ambulância é bem público de uso comum. Não. Ela é bem público de uso especial porque é destinada à prestação de serviço da saúde. Mas sucateado, automaticamente ela não se transforma em um bem dominical, mas ela está podre. Em vez de ser fonte de saúde, ela é fonte de tétano, de tanta ferrugem que tem ali. Ainda assim, eu vou precisar de uma lei que transforme a qualificação do bem, que desafete. É uma lei de desafetação aqui que a gente está falando. E que vai transformar o que já foi um bem público de uso especial, destinado, por exemplo, à saúde, a um bem dominical, a uma reserva patrimonial, e ela vai ser vendida talvez nem como veículo, ela vai ser vendida como sucata, mas vai ser vendida. E é a melhor destinação que ela tem naquele momento. Esse exemplo não acontece só com bens inservíveis, com bens sucateados, não. Esse exemplo ele pode ser aplicado em outras situações, como, por exemplo, um prédio. Ali já funcionou uma escola estadual, só que está desativado há muito tempo, o prédio está abandonado, está começando a entrar em estado de ruína, precisa de conservação, precisa de manutenção, mas ele está desativado. Mas determinado município tem interesse em adquirir esse bem. O Estado vai lá e doa. Não pode. Por que não pode? Não está usando. A relação com o direito público não é igual à nossa relação com o direito privado, na nossa vida particular, onde essa roupa eu não quero mais, essa roupa eu não estou usando mais, eu vou doar para quem está querendo, eu vou doar para quem está precisando. Tudo bem, a doação é um gesto bonito, é um gesto nobre. Mas na administração pública, eu sigo a legalidade em sentido estrito. E o que essa legalidade em sentido estrito, ela vai me impor? Ela vai me impor a seguinte condição. Primeiro, lei. Sempre eu vou ter que olhar para a lei. Se eu bato no peito e digo que um bem público é de uso comum do povo, ou que ele é um bem público de uso especial, é porque tem uma lei que qualifica aquele bem assim. Então, eu vou precisar do processo de desafetação, vou precisar de uma lei de desafetação para que ele deixe de ser enquadrado ali no artigo 199, inciso 1 ou 2, e que eu possa jogar ele no artigo 99, inciso 3. Então, com essa lei, o Estado não vai sucatear o prédio e vender o prédio como sucata. O tal do exemplo da escola estadual que estava abandonada. Ele vai transformar aquele prédio, que era uma escola estadual, num bem dominical. E ele passa a ser simplesmente um prédio, simplesmente um imóvel, simplesmente uma estrutura em cima do solo. E aquele imóvel desafetado, que não é mais uma escola estadual, que ao invés disso é uma reserva patrimonial do próprio Estado, aquele imóvel, que não mais escola é, aquele imóvel pode ser, por exemplo, doado para o município. Mas aqui, além da lei desafetar o imóvel, eu vou precisar também da lei em sentido formal, para que, no sentido formal e material, para que essa lei autorize a doação do prédio para o município. Ele vai sair de bem dominical estadual para ir e incorporar o patrimônio público municipal. E se o município reformar e reativar a escola, que antes era estadual e agora passa a ser municipal, aquele bem público, que já foi de uso especial, que pela desafetação se tornou um bem dominical do Estado, e que assim, mediante uma lei autorizativa, foi doado para o município,
e posteriormente o município reativando aquele bem, aquele prédio, aquela estrutura na forma de uma escola, ele volta a ser afetado. Então, olha o ciclo que um bem público pode passar dentro aí dos poucos artigos que a gente está lendo. Artigo 101. No artigo 101, nós temos a regra dos bens públicos dominicais, que complementa bem a regra do artigo 100. Talvez não houvesse a necessidade sequer de ter um artigo 101. Ele poderia muito bem ser um parágrafo único do artigo 100, mas não vou criticar necessariamente hoje, aqui e agora, a técnica do legislador para classificar os bens, tá, não é nem a questão, mas para organizar os artigos. Tá bom, artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. E estou destacando aqui na Constituição o artigo 37, inciso 21, e estou trazendo para vocês também a lei de licitações, a lei antiga, a lei 8666 de 93, que não está por completo revogada, ela está coexistindo com a lei nova, fresquinha desse ano, que é a lei 14.133 de 2021. Então, essas duas leis, elas coexistem hoje. Quando a lei 14.133 de 2021 entrou em vigor, ela deu uma sobrevida de 2 anos para a lei 8666 de 93, que é a lei que fala de licitações e de contratos públicos. Para que haja a venda de um bem dominical, então, primeiro de tudo é isso, saber que se ele é de uso comum ou se ele é de uso especial, não pode ser alienado. Para que ele seja alienado, primeiro ele tem que passar pela desafetação. Passando pela desafetação, ele se torna um bem dominical. Sendo um bem dominical e havendo uma lei que autorize a sua alienação, a sua troca, a sua venda, a sua doação, que seja, aí sim ele vai poder ser transferido. Mas, como eu disse para vocês ainda há pouco, do exemplo da ambulância socateada, que hoje, desafetada, não é mais ambulância, é uma sucata. E essa sucata, para ser vendida, o titular dela, o município, ou seja lá quem for dono, a pessoa jurídica de direito público interno que for dona daquela ambulância, não vai poder simplesmente pegar e vender para o primeiro ferro velho que encontrar. Ah, só tem um ferro velho ali no município, tem 2, vou tirar a cara e coroa. Não, vai passar por um processo de licitação. Sempre que o Estado está querendo comprar um bem ou adquirir a prestação de um serviço, ele pode fazer um pregão. Ou outras modalidades que está na 8666, convite, tomada de preço, concorrência. Na 14.133 eu não tenho mais convite, eu não tenho mais tomada de preço, concorrência se manteve, pregão vai se manter. Isso tudo para comprar produto ou para contratar a prestação de um serviço. Mas, quando o Estado quer vender um bem dominical, quando ele quer se livrar de um bem inservível e através de uma venda, essa alienação, essa transferência, ela tem que respeitar o princípio da impessoalidade. Eu não posso escolher quem vai comprar. Vai ser através de uma licitação numa modalidade bem específica chamada leilão. Se quando eu estou comprando um produto para o Estado ou eu estou contratando a prestação de um serviço para o Estado, eu busco o menor preço, no leilão eu busco a maior oferta. Então, sim, o bem vai ser leiloado e os licitantes, os interessados, eles vão oferecer lances para quem tiver a melhor proposta, em regra, maior preço, adquirir o bem. É assim que funciona. Então, aqui eu falei de bens inservíveis, como, por exemplo, veículos sucateados, e encaixa bem nesse exemplo que eu acabei de falar de licitação e de leilão. Mas eu posso ter ainda
com base nesse artigo 101, para falar em alienação, não só a venda, mas eu posso falar em doação. E alguns municípios, inclusive, possuem programas habitacionais. Então, determinado município tem terrenos, vários e vários terrenos, pequenos lotes, que sejam um terreno grande e algum loteamento feito dentro dele pela própria municipalidade, não são bens de uso comum do povo. Não é como uma praça, não é como uma rua, não é como uma estrada. É um terreno vazio, baldio. E não é de uso especial. Não tem nenhum papel da administração pública funcionando nele ali. É uma reserva patrimonial, é um terreno que pertence, por exemplo, ao município. Mas aquele município, ele tem um programa habitacional que funciona, por exemplo, da seguinte forma: existe uma lei municipal que autoriza a doação daqueles terrenos e a pessoa, primeiro, adquire a posse por um período de 3 anos, e durante esses 3 anos, estou dando um exemplo, não é assim que funciona em todo município, não, e não é todo município que possui esse tipo de programa habitacional. Estou dando um exemplo. E aí, hipoteticamente, a pessoa tem 3 anos para construir sua casa. Antes disso, essa pessoa que recebeu o imóvel, ela é cadastrada, provavelmente seguindo aí algum programa de assistência social, ela é cadastrada no SUAS, ela é beneficiária do Bolsa Família, ela tem uma renda per capita familiar baixa, passa por todo um crivo, passa por todo um filtro junto à assistência social municipal, e ali ela fica cadastrada para receber um daqueles imóveis, e recebendo o imóvel, primeiro ela recebe a posse, e ela tem 3 anos para construir. Depois que ela constrói, aí ela pode requerer a propriedade. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, de ser cadastrado, de ter 3 anos para construir, primeiro vem a posse, depois o município passa a escritura, transfere a propriedade, isso tudo tem que constar na lei. É onde a parte final do artigo 101 é muito bem aplicada nesse sentido, observadas as exigências da lei. Então, um bem público, ainda que dominical, o líder, o chefe do Poder Executivo, não pode sair por aí doando, vendendo, trocando, fora do que a lei lhe autoriza a fazer. É muito comum a gente falar isso em direito administrativo. O gestor público, ele não tem vontade própria. Ele não faz o que ele quer. A discricionariedade dele, que é a razão aí, né, de conveniência e oportunidade, são para casos muito pontuais. A discricionariedade não é regra. A regra é a legalidade em sentido estrito. A administração pública, o gestor da coisa pública, ele não tem vontade própria. Ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que uma lei lhe autoriza a fazer. E é em cima dessa legalidade em sentido estrito que ele tem que andar. Então, repito, mesmo se tratando de bens dominicais, há de haver uma lei que lhe autorize. Se for o caso de uma venda, vai ter que vender, via de regra, através do leilão, através de um processo de licitação para quem tiver a oferta mais vantajosa. Se for um programa habitacional, e aqui a gente vai falando do exemplo da doação de terrenos, que também não é o ideal. Mesmo no programa habitacional, não é o ideal transferir a propriedade. O ideal é que a pessoa construa e que ela more lá enquanto ela precisa, mas não tornar ela dona. Por quê? Quando ela se torna dona, ela pode, inclusive, vender. E a ideia não é essa. Se ela não está precisando mais daquele bem, está querendo até vender, seria passar para outra pessoa. Mas poucos municípios fazem isso. Primeiro, não são todos os municípios que têm um programa habitacional. E os que têm, nem sempre trabalham com essa questão da cessão de uso, que seria melhor do que a doação. Mas digamos que tem uma lei que autoriza a doação, então eu vou ter que seguir rigorosamente o que a lei fala. Como funciona o cadastro, como funciona a seleção dos contemplados, qual o tempo que tem para construir. Mesmo após, tem possibilidade de vender, durante o período da posse, ele não pode vender porque a coisa não é nem dele. Então, que se cumpra a lei no sentido formal.
Então, são os 2 blocos que eu tinha para essa nossa primeira parte. Ficam faltando 2 partes que eu vou disponibilizar